feminicídio nada mais é do que uma lei que coloca um agravante ao crime cometido contra uma mulher. Porque, aparentemente, a mulher não é ser humano. Ela precisa de um tratamento especial, além do que já está na nossa lei, que, na verdade, a nossa Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Menos se você for uma mulher. Você é melhor se você for uma mulher. O feminicídio é o seguinte, é uma lei que diz que o assassinato de uma mulher é pior do que o assassinato de um homem, simplesmente por ela ser mulher. Se você for ler algumas juízas falando sobre o assunto, eu tenho vontade de chorar, porque elas realmente acreditam que as mulheres são mortas porque são mulheres, mas os homens não. Os homens não morrem porque são homens. Mas a ideia é, existe uma lei que defende as mulheres, ou melhor, que pune mais o homem que comete o crime contra uma mulher. E eu falo isso porque não é qualquer pessoa que comete o crime contra uma mulher, tem que ser um homem. Então, o vilão da história sempre é o homem. Se não for, a gente não conversa sobre o assunto. A gente tem que ignorar as estatísticas que comprovam, por exemplo, que em relacionamentos entre lésbicas, a violência é maior do que entre relacionamentos heterossexuais. A gente ignora esse número, porque ele não condiz com a nossa agenda feminista. No Brasil, foram assassinados, em 2014, 59.627 pessoas no país. Esse número representa 10% das mortes do mundo. 10% de todo mundo que morreu em 2014 estava no nosso território nacional, um país tropical. Esse número representou 10% e somos um país que mata mais gente do que países em guerra. Morreu mais gente no Brasil do que morreu na Síria. Desse montante assustador, 59.627 pessoas, 4.757 são mulheres. Estamos falando de menos de 8% do total de mortes do país. Mas afirmar que temos um problema com a violência contra a mulher é ignorar um fato óbvio. Estamos tendo um problema com a violência no país. Nosso país é um país extremamente violento. E eu estou falando de violência física, tá? Porque me xingar não é violência. Eu não sou mimizenta. Para mim, você pode xingar à vontade. Eu posso te ignorar, inclusive. Que é o que eu faço. A violência do país, quando a gente fala só da violência contra a mulher, a gente está negando que vivemos em um país que está matando 11,5 vezes mais homens do que mulheres. Os homens são sempre ignorados, por completo. Então, hoje eu vou ser chamada de machista porque eu só vou defender os homens. Desculpa, meninas. Mas eu acho que alguém tem que falar por eles. Eles estão matando os nossos homens, estão matando as nossas mulheres. Só que só um lado é levado em consideração. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar o seguinte, o Vinícius me estuprou. O que acontece com qualquer outro crime? Ele é considerado inocente até que se prove o contrário. Menos quando é um estupro e quando é uma mulher que está falando. Ele é preso. Ele é torturado, ele pode ser morto, ele pode se matar. Depois eu posso falar, mudei de ideia. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Quando eu penso em todas essas informações, tanto com os dados da violência do país, como o fato de que eu sei que as mulheres são capazes de tortura, são capazes de estupro, são capazes de homicídio, são capazes de chamar um feto de amontoado de células e descartá-los como se eles fossem nada. Pensando em tudo isso, eu não consigo aceitar uma lei como o feminicídio.